O áudio está ok para vocês? Está ótimo, professor. Boa noite. Boa noite. Pronto. Então são 7h06, né? Eu acho que a gente pode iniciar. O quórum normal da turma são quantas pessoas? Para eu ter uma ideia aí de como nós estamos. Boa noite, professor. Boa noite. Em média, a gente tem mantido aí uns 30, 35 alunos, mas isso depende muito do dia. Hoje, por exemplo, como é quinta-feira, provavelmente o quórum seja um pouco mais baixo, porque há alguns que estão ministrando aula esse horário, né? Entendi. É pelo que eu tô vendo também é gravado, né? E o pessoal também acaba vendo depois a gravação, não é isso? Isso. Entendi. Então acho que a gente pode ir iniciando. E aí a gente vê se aumenta o quórum, né? Da aula de hoje. Bom, pessoal, o meu nome é Eulálio, eu sou professor aqui da Universidade Federal do Piauí, do curso de graduação em Engenharia de Produção, desde 2010, do mestrado de Administração e Gestão Pública, tá? Hoje nós vamos falar sobre... Vou abrir logo aqui abrir a apresentação. Eu vou abrir... Pronto, acho que vocês estão vendo já o slide, né? Você pode só me confirmar se o slide está ok? Ok, está ok. Pronto. Então, nesse primeiro momento, eu vou apresentar aqui a disciplina, né, que iniciou essa semana. E aí nós vamos aí conversar por uma hora e pouquinho, a respeito do primeiro módulo da disciplina, que vocês vão dividir basicamente em 15 dias cada módulo, né? Então, como eu estava falando, a disciplina é Processos Criativos e a Formação para o Trabalho, tá? Do curso de Ciências Humanas, Ciências Aplicadas e o Mundo do Trabalho. E nós decidimos aí dividir essa disciplina em 2 módulos. O primeiro módulo, que nós vamos aí tentar fazer um breve resumo hoje, mas o material já está no CIGAR, né? E eu dividi em 3 materiais para cada módulo. Então, são 3 artigos, textos, que vai tratar do módulo 1, e 3 textos que vão tratar do módulo 2. Eu acho que é fácil de identificar qual seria qual, né? E, inclusive, foi no layout, foi nomeado, né, qual seria o material de cada módulo. Então, no módulo de hoje, nós vamos falar sobre processos criativos e o ensino e aprendizagem, né? Os aspectos gerais relacionados ao processo criativo, os bloqueadores, facilitadores, e a criatividade dentro do contexto do ensino e aprendizagem, tá? E aí, dependendo do decorrer aí da noite, nós vamos entrar também na ferramenta Design Thinking para a educação, trazer os conceitos, a ideia dela, como é que poderia ser utilizado nesse ambiente. Tudo bem? Então, essa é a proposta para a aula de hoje, tá? Para o primeiro módulo. Já o segundo módulo, nós vamos tratar aí da inovação e transformação social, né? Contextualizar a questão da inovação social, propriamente dita, as dimensões, os elementos que ela abarca, né? E os instrumentos utilizados para a transformação social. E depois nós vamos falar aí sobre as competências e a transformação social no novo ensino médio. A gente sabe que está tendo algumas discussões a respeito do ensino médio, mas eu acho interessante aí nós conversarmos nessa perspectiva, tendo em vista que no médio prazo provavelmente isso vai se concretizar de fato, né?
Então, quais são as novas competências, a inovação de processos educacionais, a formação dos professores, na perspectiva do novo ensino médio. Ok? Alguma dúvida com relação ao conteúdo? Bem, e assim é como está dividida a disciplina, né? Iniciou no dia 21, vai até o dia 16 de dezembro. E as nossas aulas síncronas, uma vai ser hoje, no dia 23 do 11, e a próxima no dia 7 do 12, tá? E o restante das datas aí, eu acho que vocês já conhecem, foi publicada lá no CIGA para todos vocês. Só acompanhe aí para não perder os prazos do fórum, das tarefas e da avaliação, tudo bem? A avaliação, como ela é feita? Ela é feita em 2 etapas. A primeira etapa, as tarefas, né? Apesar de ter o fórum não vai computar como avaliação, vai computar só as tarefas, as 2 tarefas, que vai ter peso 4. E a prova, propriamente dita, vai ter peso 6. E a média e a nota, o somatório aí vai dar de 0 a 10, a nota para vocês, né? Tá? E quem ficar com nota acima de 6 vai lograr a aprovação na disciplina. Tudo bem? Então, de forma resumida, isso aí como foi a disciplina pensada. Alguma dúvida sobre isso? Alguém quer fazer algum comentário? Caso não tenha, então a gente inicia a nossa aula. Tudo bem? Então, vamos lá. Bem, nós hoje vamos falar sobre criatividade, né? E o primeiro aspecto que gera certa curiosidade é como nós vamos perdendo essa capacidade de criatividade ao longo da vida se ela não for trabalhada. Não é verdade? Aqui, com essa afirmação de Smith, nós já percebemos a diferença entre uma criança, que faz em média aí 125 perguntas por dia, e um adulto que faz apenas 6 perguntas. Então, o interesse, a criatividade já é percebido até no modo de se expressar, né, do ser humano. Quando ele é uma criança, ele é muito curioso, e essa curiosidade que gera criatividade, né? Ou pelo menos é um motor muito forte nesse aspecto, que são as perguntas que guiam a nossa criatividade, não é isso? E quando nós estamos mais velhos aí, na idade adulta, acabamos nos acomodando um pouco e diminuindo drasticamente aí a nossa curiosidade e a nossa criatividade. Mas o ensino foi evoluído, a humanidade evoluiu, né? E essa questão da criatividade, ela se tornou essencial para a vida moderna. No passado, no próprio processo de ensino-aprendizagem, ela ficou muitas vezes de lado, né? E agora ela está cada vez mais ocupando um papel principal dentro desse processo de ensino-aprendizagem, até porque nós vivemos hoje numa sociedade de conhecimento, né? Que nós sabemos que as sociedades que vão lograr sucesso, de se desenvolver de fato, são aquelas sociedades que conseguirem atingir um estado tal de conhecimento que as deixe competitiva a nível regional, seja a nível regional e ali a nível mundial. Bem, a gente está falando sobre criatividade, mas o que seria de fato a criatividade? Então, a criatividade, para nós hoje, existem várias definições, mas a definição que eu trouxe para nós nos guiarmos ao longo da nossa disciplina é a seguinte, que a criatividade é uma técnica de resolver problemas. Técnica, né? E pode ser aplicada em todas as atividades humanas. É um caminho a ser seguido na direção de resolver problemas. Ou seja, nós trazemos a criatividade numa perspectiva do uso de técnicas para alcançar a solução de problemas. Nós falamos muito que o brasileiro é criativo, né? O nordestino é criativo. Eu não sei se esse curso ele é limitado ao estado do Piauí, ao Nordeste ou ao Brasil todo. Vocês podem até me dar esse feedback, se possível. Mas
nós dizemos que nós somos criativos, né? Mas de fato nós não temos o retorno dessa criatividade inerente à nossa cultura, porque nós não usamos ela para a inovação, né? Ou como uma técnica de solucionar problemas, encontrar soluções para aqueles problemas. E é nessa perspectiva que nós vamos conversar aqui sobre a criatividade. Tudo bem? Mas vamos trazer aqui algumas personalidades, né, para tentar criar um mindset do que seria ser criativo. Porque normalmente, quando nós falamos de criatividade, nós pensamos em quê? Em arte, na verdade. Por exemplo, uma pessoa criativa que nós viria provavelmente na cabeça seria Leonardo da Vinci, uma das pessoas mais criativas do mundo, mas não pela sua parte da engenharia, mas mais pela sua parte como pintor e escultor. Só que ser criativo não é ser apenas um artista, não é apenas a área do artista que é considerada criativa. Temos outros nomes grandes, né, da nossa história, como Alexandre o Grande, que foi um grande general da Macedônia que conquistou um dos maiores impérios de todos os tempos, né, muito novo, era um excelente estrategista militar. Aos 30 anos ele já tinha conquistado boa parte da Ásia. E isso é ser criativo também. Santos Dumont, um dos nossos inventores mais renomados, foi criativo como um engenheiro, né, na área da construção de aviões, entre outros, né, mas ficou mais conhecido nessa área em específico, fazendo lá o 14 bis. E o Oscar Niemeyer fica entre nesse mundo da arquitetura, que nós consideramos aí algo entre a engenharia e a arte de fato, né, na área de ciências humanas. Tá? Então nós vemos que em vários aspectos nós podemos ser criativos. Temos que quebrar o paradigma, e nós vamos ver aqui exatamente um dos pontos que tem que ser trabalhado nas pessoas para que sejam criativas, quebrar os paradigmas, que muitos de nós temos paradigma de quê? Que ser criativo é ser um Leonardo da Vinci, é ser um artista. Mas na perspectiva que nós estamos trabalhando a criatividade, na formação de uma técnica para ser criativo, nós podemos aí dizer que podemos dividir em 5 fases o processo criativo. A primeira fase é a identificação, que é quando nós temos a sensação, a percepção de que existe um problema, existe uma dor e ela merece ser trabalhada, resolvida. Vamos supor que nós percebemos que nossos alunos não mais estão absorvendo a informação, o conhecimento que nós estamos passando em sala de aula. Estão muito dispersos por algum motivo, talvez. Então, nós identificamos que temos a sensação que existe esse problema e temos então que ir para a segunda fase, que é a preparação do indivíduo para investigar esse problema. E como é que nós fazemos isso? Lendo, discutindo, montando os grupos de trabalho, explorando aquele problema, pesquisando, anotando tudo que nós podemos sobre aquele respeito, para que depois que nós nos preparamos de N maneiras, existem várias técnicas nessa preparação, nós aí consigamos formular hipóteses. Por exemplo, as mídias sociais estão atrapalhando a absorção do conhecimento dos alunos. Ou eles chegam muito cansados na escola. Ou os métodos de ensino e aprendizagem estão ultrapassados para aquele aluno. Né? É um modo de pensar diferente para da metodologia que o professor utiliza em sala de aula está sendo aplicada. Então, são algumas hipóteses que têm que ser testadas. E aí, depois que nós temos levado essas hipóteses, nós vamos testar se ela faz sentido, né? Ou se não faz.
E aí vem a quarta fase, que é a iluminação, clímax do processo criativo, que é quando no momento que nós entendemos aquele problema, analisamos aquela hipótese e começamos a encontrar possíveis soluções que devem ser discutidas e validadas. Né? Porque não é porque nós chegamos a uma solução para o problema, uma pseudo-solução para um problema, que ela tem que ser validada. Exatamente isso que nós não fazíamos muito no passado. Alguém vinha com a ideia e a ideia era simplesmente implementada antes dela ser validada. E às vezes iriam ter muito tempo e recursos e aquela ideia que foi implementada, na verdade, não trata a causa da questão, a causa do problema, e aí nós perdemos aí só tempo e recurso na implementação daquela solução pensada. Então, por isso, a necessidade da validação, da verificação se aquela ideia faz sentido ou não a ser implementada. Então, é uma fase anterior à implementação. E aí, só então que nós validamos, melhoramos aquele arcabouço, né? Aquele protótipo, aquela ideia, aquele arquetipo, é que nós implementamos de fato na nossa realidade. Por exemplo, então, a ideia é implementar metodologias ativas. Então, depois de testado se naquele ambiente, porque cada escola tem sua realidade. Uma realidade temos aqui em Teresina, no Piauí, outra nós temos em Belo Horizonte. Então, talvez nós temos muito aquela questão de trazer metodologias top-down, né, copiou, colou de outros locais, pensando que vai ser uma solução única para todos os problemas. E nós sabemos que isso não acontece no ambiente de sala de aula. Cada ambiente é uma realidade. E com isso tem que ser testado. Então, a metodologia ativa, e qual delas vai ser utilizada, tem que ser testado para saber se vale a pena implementar e treinar todos os nossos professores naquele estilo de metodologia ativa ou não, para implementar na nossa sala de aula, para conseguirmos solucionar o problema aí de absorção de conteúdo que nós identificamos no início. Deu para visualizar um pouco essas fases do processo criativo? Uma dúvida aí, pessoal? Quem quiser interromper e comentar, fiquem à vontade, tá? Eu até agradeço a gente ter uma aula mais dinâmica. Bem, como eu falei, existem N técnicas de estimular a criatividade naquela perspectiva que nós estamos trabalhando, de solucionar problemas. Uma das mais conhecidas é o brainstorming. Pois não? Uma das mais conhecidas é o brainstorming, né? que é traduzindo de forma literal a tempestade de ideias. Como é que ela é trabalhada normalmente? Ela é um exercício mental, normalmente trabalhados em grupo, com um moderador. Quando nós já temos identificado aquele problema, então a primeira fase já foi passada, né? E tentamos aí expor várias ideias, sugerir várias soluções para aqueles problemas, para aquele problema identificado. Então, é muito importante nesse método da brainstorming já ter sido o problema identificado de fato, que às vezes nós não trabalhamos a identificação daquele problema de forma adequada, e quando nós vamos trabalhar as soluções não vão agir em cima daquele problema em si, ou em cima da causa daquele problema. É como se fosse uma doença, por exemplo. Às vezes nós tratamos um sintoma, né? E não tratamos a causa da doença. E o que acontece? A doença, ela não é curada, né? Porque a causa não foi tratada o sintoma. E a mesma forma, as dores
os problemas que estão nas nossas escolas, nas nossas universidades e assim sucessivamente. Tá? Mas um ponto chave nessa técnica brainstorming é que nós não devemos criticar nem julgar ninguém nesse momento do brainstorming. Devemos depois de coletado todos os insights, começar a julgar, né, para selecionar as ideias e tudo mais. Mas naquele momento, nós temos que deixar o ambiente mais leve possível para que não interrompa o fluxo de ideias, porque nós sabemos que a crítica ela é um inibidor muito feroz da criatividade, porque ela inibe as pessoas e inibe sua forma de expressão. Nesse momento, quanto mais ideia, melhor. Porque imagina-se que a quantidade de ideia, depois de trabalhada, vai também levar a uma maior qualidade na solução naquela solução daquele problema. E outro porém, que nós vemos em sala de aula e vemos aí na própria economia, como nós trabalhamos ideias, conhecimento, informação, quanto mais informação nós temos, maior a probabilidade que elas comecem a ser combinadas entre si. E essa combinação de problemas, ou de soluções, acaba trazendo uma solução muito mais robusta. Os próprios aplicativos que nós temos hoje em dia, no nosso dia a dia, trazendo para a parte da informática, você percebe isso. Várias dessas startups, dessas soluções que nós temos, que nós utilizamos no nosso dia a dia, elas vieram de aglomerações de ideias, como o iFood, como o Uber e outras grandes soluções que nós temos no nosso cotidiano atualmente. Não foram ideias originais, de fato. Existiam várias ideias, e aí a pessoa que desenvolveu esses aplicativos pegou carona nessas ideias e criou uma mais robusta, mais completa, que veio o sucesso que nós conhecemos. E criar um ambiente livre de punição. Porque se nós temos uma escola onde a gestão é rígida demais a ponto de criar um ambiente em que a criatividade é poldada, com medo de represálias, ou a nível de escola, ou a nível de secretaria, ou a nível de estado, dependendo onde a pessoa trabalhe, ou nível federal, a pessoa já tem uma tendência a não ser criativo, como nós vimos lá na nossa primeira frase da noite. Imagine se ela for poldada e ter receio que, desenvolvendo sua criatividade, sua solução para o problema, e não dando certo, né? Porque nem sempre as soluções dão certo. Às vezes nós temos que tentar uma, duas, três, validar essas para que uma que dê certo, ela seja poldada totalmente pela direção ou pela secretaria. Então esse ambiente vira um ambiente que não vai propiciar a criatividade, né? E depois que nós fizemos esse brainstorming, que todas essas ideias surgiram, é importante sim depois, apenas depois, sentarmos e classificarmos essas ideias por temas, por categorias, né, para tentar combinar essas ideias, eliminar as duplicidades, para criar os fatores, né, que devem ser aperfeiçoados e trabalhados e melhorados, para aí, finalmente, aproveitar a ideia mais adequada, julgada adequada pelo grupo, né, sempre o grupo, de preferência o grupo transversal, para ser, então, testada e implementada.
mas apenas após essa etapa de brainstorming. Tá? Bem, uma outra técnica, uma adaptação da técnica do brainstorming é o método 635. O que seria os métodos 635? O brainstorming ele é feito tradicionalmente de forma oral, né, com participantes ali, muitas vezes de forma presencial, discutindo sobre aquele problema e as possíveis soluções. Já a 635, ela tenta agilizar esse processo por meio de um método que seria: pegamos 6 pessoas, participantes, que escrevem, cada um deles, 3 ideias em um tempo de 5 minutos e passa, vamos supor que esteja numa espiral, numa roda, né? E passa para o colega do lado o papel com suas anotações dessas 3 ideias, o colega com essas 3 ideias já escrita, escreve mais 3 em tempo de 5 minutos, e assim vai sucessivamente até nós termos colhido todas as ideias. Então tem um rodízio completo desse pessoal. Qual a vantagem do método de 635? Porque ela é um método muito fácil de ser aplicado, né? E não requer moderador. E não também exige custo extra. Então é um método que pode ser feito facilmente, e não tem todo aquele ambiente de moderação que às vezes acaba esquentando as discussões. A desvantagem é que, para você colocar uma ideia no papel, é mais difícil do que você explicar, né? Principalmente quando o tempo ele é resumido a 5 minutos para 3 ideias. Então, essa pressão de tempo, nós sabemos que a pressão de tempo, muitas vezes, ela pode, e dependendo do perfil da pessoa, trazer a um bloqueio criativo. E é tudo isso que nós não queremos quando nós estamos tentando angariar a maior quantidade de soluções. Concorda? Tranquilo, pessoal? Sobre a técnica do brainstorming? Mas mesmo usando técnicas já respaldadas, trabalhadas, reconhecidas, como é o brainstorming, nós, por muitas vezes, temos a questão do bloqueio criativo ou a inércia psicológica. O que é uma inércia psicológica? É a estagnação que boa parte das pessoas vive devido a seus hábitos. Nós tendemos a não tentar, a nos manter naquele status quo, fazer tudo da mesma forma ao longo dos anos. Nós estamos aqui em sala de aula, às vezes nós temos um PowerPoint que é utilizado, ou aquele guia que nós usamos, e nós fazemos nossa aula expositiva, né? E nunca tentamos nos arriscar de nenhum modo. Fizemos criamos aquele paradigma e neles nós nos acomodamos. É natural na natureza humana. O cérebro humano foi criado para isso. Até porque, desse modo, você vai economizar energia. E o corpo humano, apesar de nossos ancestrais, e até hoje se diz que nós temos que nos movimentar, mas ele tende a poupar para quando realmente, de fato, necessitar da energia, ele vá ter de onde buscar. Então, essa inércia psicológica, ela é natural do ser humano.
Eu trouxe aqui algumas frases que representam bem, que vocês devem escutar, e é isso aí na realidade de vocês. Por exemplo, nós sempre fizemos isso da mesma forma, dessa forma. Para que mudar? Tem uma ideia, tentamos isso há 10 anos e não funcionou. Esquece. Não, eu não sou pago para isso, não. Eu sou pago apenas para entrar aqui, dar minha aula e pronto, acabou e vou embora. Ou, então, alguém dá uma ideia, não, esquece, se não vai funcionar. Então, são inércias psicológicas que nós já temos até os gatilhos e as falas preparadas para proteger essa inércia. E de onde vêm essas barreiras criativas? Esses bloqueios da nossa criatividade? O primeiro é o bloqueio cultural. Se nós pegarmos os países, nós vemos que nós temos várias culturas e várias maneiras de promover a criatividade dessas culturas. Dentro do Brasil é uma maneira totalmente diferente dos Estados Unidos, que é diferente da Alemanha, que é diferente do Japão. Por quê? Porque são culturas diferentes. Então, aquelas pessoas que vivem naquela cultura, ela cria o seu modo de pensar, seu mindset, devido àquele ambiente em que ela foi criada. E essa cultura, ela vem de milênios, né? Muitas vezes. A nossa, talvez alguns defendam que não, mais recentes, alguns séculos, mas antes dos portugueses nós já tínhamos cidadãos nativos do Brasil. Então é uma cultura que vem de muitos tempos. Outras são emocionais. As nossas vivências pessoais, né? Pode ser até 2 irmãos, mas a vivência emocional de um não é exatamente igual à vivência do outro. Eles passaram por situações diferentes na mesma casa. E aquilo dali foi criando receios em um, talvez, que não foi criado em outro. A algum ponto estimulou um, não estimulou outro. E isso aí vai construindo a personalidade da pessoa. E muitas vezes isso acaba criando barreiras para a pessoa. E perceptuais, que são as barreiras da percepção que nós já temos, que nós criamos ao longo do tempo, nossas crenças sobre determinados pontos que nós acabamos normalmente tentando nos proteger das mudanças. Ou seja, nós somos avessos a mudanças quanto à nossa realidade. Então, sendo mais direto, né, vamos nomear algumas delas, tipo a acomodação, a miopia estratégica, o mediatismo. Nós queremos mais e mais, nós queremos o resultado no curto prazo, o prazer no curto prazo, e não abrimos mão de um certo período de esforço para conseguir nossos objetivos. A insegurança, se vai dar certo, não vai dar certo, se não fizer der certo, o que vão falar de mim? O pessimismo, o ser humano, o cérebro do ser humano, ele é também tradicionalmente, normalmente pessimista. Quando nós pensamos em algo, normalmente nós temos uma tendência a ser pessimista com relação àquilo. Principalmente com relação, quando eu falo, o futuro da educação no Brasil, por exemplo. Futuro do Brasil. Se você fazer uma enquete, você vai perceber que a grande maioria das pessoas tem um pensamento negativo. Pode falar, pessoal. Deixa eu botar um sol aqui. Timidez, né?
Nós temos pessoas mais extrovertidas, menos extrovertidas, ou as tímidas. Até a própria prudência. Você é muito prudente, muito criterioso, você acaba aí criando uma barreira para a sua criatividade. O desânimo e a dispersão, quando você está aí trabalhando com N coisas ao mesmo tempo, que é a realidade de muitos professores, né? Nós temos várias atividades ao mesmo tempo e acaba que dali sufoca o nosso potencial criativo, porque nós temos que estar com aquelas N soluções para problemas cotidianos e não deixamos um espaço para produzir algo produtivo, de fato, que vai fazer nos engrandecer, tanto como pessoa, como profissional, como em grupo, não é verdade? E de sala de aula, quais são um dos aspectos dessas barreiras criativas? Algum desconhecimento das práticas pedagógicas, principalmente as mais modernas. Muitos de nós foi educado em práticas pedagógicas que não são tão mais utilizadas no dia de hoje e que não estimulam a criatividade dos alunos. Alguns de nós, dependendo do ambiente e da formação, nem a formação em prática pedagógica possui. Dos conhecimentos dos livros, das técnicas, como nós falamos, para estimular a criatividade, para alcançar a criatividade, nós temos técnicas. Então, existem N livros sobre N técnicas, artigos, e se você não for buscar, você acaba não conhecendo, nem sabendo que aquelas técnicas existem. A presença de alunos indisciplinados, nós sabemos que perturba o trabalho docente de modo tal que desestimula a criatividade por causa daquele ambiente indisciplinado que a gente acaba achando que não vale a pena trazer novidades para aquele ambiente. O desinteresse do aluno pelo conteúdo, pela forma. Muitos professores se queixam que as metodologias ativas encontram uma barreira no desinteresse dos alunos. Então, esse paradigma já causa uma barreira criativa nesse sentido. Poucas oportunidades para discutir, trocar ideias, né? Nosso dia tarefado são a sala de aula, trabalho administrativo, correção de provas, correção de trabalho, trabalho de extensão. Então, nossa vida está cheia de atribuições, fora as pessoais, que nós somos humanos, acaba coexistindo com nossas atividades profissionais. E aí, não temos o ambiente para trocar ideias, para ter o brainstorming que nós conversamos agora há pouco. E aí, a troca de ideia, que é tão rica, ela acaba não acontecendo e cria barreiras. Alunos com dificuldade de aprendizagem, falta de autonomia do docente. Muitas vezes a metodologia é dada, tem que ser seguida. Muitas vezes nós encontramos estruturas educacionais em que a criatividade é de fato paudada. E olha, você tem que usar esse material, essa apostila, seguir passo a passo, aula 1, aula 2, aula 3, a ferramenta é essa. Você deixa nenhuma abertura para a criatividade docente. Então, são N barreiras que nós temos no nosso dia a dia que tem que ser trabalhado e quebrado dentro de nossas instituições de ensino. E não é só o docente, isoladamente, de forma individual, vai conseguir isso. É o conjunto, é o grupo que vai conseguir trazer essa nova realidade para nossas escolas. Então, muitas vezes, quando nós falamos de criatividade, nós falamos que são reações que acontecem no lado direito do cérebro. Mas, na verdade, se sabe hoje que a criatividade, principalmente nessa perspectiva que nós estamos trabalhando hoje, né, de métodos, técnicas para encontrar soluções diferentes, que já dizia acho que Einstein, né,
Se você sempre fizer a mesma coisa, é tolice sua acreditar que vai chegar em uma outra solução. Se você sempre faz o mesmo e acreditar que vai ter um output, um resultado diferente, é uma ingenuidade. Então, essas novos métodos que devem ser utilizados, eles utilizam tanto o lado esquerdo como o lado direito do cérebro. Mas temos os nossos paradigmas, né? Todos nós temos. Nossa visão do mundo. Por exemplo, aqui nessa figura, a pessoa que está desse lado vê um 6, a pessoa que vê do outro lado vê um 9. Por quê? Pela perspectiva que a pessoa tem. E essa perspectiva, ela é forjada como? De onde? É a cultura da região. Mesmo aqui no Brasil, a cultura nordestina é diferente da cultura do sul, que é diferente da cultura do norte do Brasil. Religiões também traz arcabouços diferentes, de paradigmas sociais e teológicos. A família, o núcleo familiar, a escola, o trabalho, os amigos. Bem, todos esses atores que nos permeiam como indivíduos na sociedade influenciam a nossa forma de visão. E essa forma de visão, esse paradigma que nós criamos, que faz com que nós acreditamos em algo, de uma maneira ou de outra. Nós estamos vendo o mesmo símbolo desse exemplo. Um vê o 6 e o outro vê o 9. Então, todo o nosso conhecimento origina-se de uma percepção. Vamos pegar aqui a figura, né? Eu não sei se vocês vão colaborar, aí seria interessante vocês dessem a percepção do que vocês veem nessa figura. Por exemplo, essa figura do meio, o que vocês estão vendo aqui? Talvez que pessoas diferentes vão ter uma visão diferente dessa figura aqui. Então, como nós vemos as coisas nos dá uma percepção diferente do que nós estamos vendo. E a criatividade no processo de aprendizagem? Como nós estávamos falando, os professores normalmente, a tradição é que estejam sobrecarregados com várias tarefas, várias exigências, dentro do trabalho, fora do trabalho. Então, como criar mecanismos que possibilitem a emergência de potencial criativo dos docentes? Como fazer isso? Primeiro passo que é imprescindível, um âmbito educacional, isso para nossas crianças, que amplie a experiência das crianças. Nós sabemos que quanto mais vivências nossas crianças têm, mais realidades elas tenham acesso, mais aberta vai ser sua mente para o novo. E, por consequência, para a criatividade. Então, para que os docentes consigam cultivar essas novas experiências com as crianças, na sua sala de aula, fora de sala de aula, nas visitas, nas feiras, na extensão, no laboratório, onde é que seja, é importante que tenham interações e experiências também diferentes, os próprios docentes. Porque se nós nos fecharmos, e agora, principalmente depois da pandemia, nesse ambiente virtual, muitos dos docentes estão se fechando mais e mais. Não é verdade? E cada vez o indivíduo está sendo maior do que o coletivo.
E isso é verdade também no compartilhamento de experiências. Eu não sei se vocês percebem isso, mas eu percebo nos locais de ensino onde eu frequento, aquela troca de ideia, até o próprio cafezinho que nós tínhamos anteriormente, que querendo, acabava propiciando um compartilhamento de experiências, hoje se reduziu bastante. Então, nem aquele ambiente informal que nós tínhamos antes, em muitas escolas, universidades, aquele ambiente informal se reduziu demais. Então, mais importante ficou a criação de um ambiente formal, um local adequado para que se troque ideias, principalmente entre as diferentes áreas de conhecimento, o pessoal da matemática, da história, biologia, português, inglês, excessivamente, porque nós sabemos que cada um tem seu arcabouço mental como grupo. Então, se nós conseguimos integrá-los, vão surgir muitas ideias ali, e várias combinações de ideias também. Então, isso tem que ser muito trabalhado em nossa escola, principalmente devido a essa necessidade de desenvolver criatividade em nossas crianças e tirarmos dessa inércia psicológica que nós temos e possibilitarmos vermos o mundo com nossos olhos e andarmos de forma diferente. Sim, a cultura organizacional escolar influencia demais nesse aspecto. Como nós falamos agora há pouco, se nós temos uma cultura organizacional rígida, em que os gestores acabam podando os docentes em sua criatividade e na busca de soluções para os problemas, as situações de sala de aulas de forma diferente, nós vamos diminuir muito essa possibilidade. Mesmo em um conjunto de discussões, né, usando a técnica do brainstorming, em um ambiente como esse, que crítico, né, talvez nem funcione, porque as pessoas ficam com receio de expressar suas ideias. E aí outras técnicas, por exemplo, o método Delphi pode ser utilizado. Porque o método do brainstorming não seria adequado, porque provavelmente uma cultura organizacional mais rígida, né, mais coercitiva, acabaria inibindo as pessoas a se posicionar. Quais são os mecanismos, as ferramentas que nós temos para estimular a criatividade no processo de ensino-aprendizagem? Primeiro, a formação, né, como essa aí que vocês estão fazendo agora, na especialização, buscando sempre novos conteúdos para se reciclar e se aperfeiçoar como professores. Um outro aspecto que está surgindo cada vez mais com mais força é a questão do apoio, né, da orientação, a mentoria, como está dito. Ter um mentor que nos ajude aí com as ideias, com projetos, que apoie quando necessário, nos orientando. Então, esse modelo de mentoria, e já foi comprovado que dentro do ambiente organizacional público, principalmente, né, não sei se vocês, a maioria estão inseridos nesse ambiente, um dos mecanismos de treinamento mais eficaz é a mentoria e o próprio treinamento para outras pessoas, né? Que muitas vezes nós chegamos no local, numa escola, não sabemos da cultura nem nada. Olha, a partir de amanhã você começa a trabalhar e esse é o treinamento que nós recebemos, né? E aí é crucial alguém para nos orientar. E os recursos didáticos e materiais. No caso de vocês, nós colocamos aí 6 materiais, textos para vocês lerem, né, para se aperfeiçoarem nesse sentido, abrir, né, novos horizontes. Foi sugerido alguns vídeos para vocês derem uma olhadinha, né? Então, esses recursos didáticos, materiais, são muito importantes. E
um ponto que eu acho crucial, né, que nós estamos aqui batendo nessa tecla desde o início da nossa conversa de hoje, é a troca de experiência. E se nós vimos o tão crucial, isso é importante, é isso. No primeiro momento, pós-pandemia, quando veio essa questão do home office, teletrabalho, a produtividade aumentou. Acho que vocês devem saber disso. Mas agora já está se percebendo que a produtividade começou a decair novamente, exatamente por quê? Porque quem vive nesse ambiente de home office virtual reduz muito as discussões e a troca de experiência. E, por consequência, vai impactar negativamente em sua produtividade. E um outro aspecto que nós, acho que vocês, quem tem diferentes números de alunos em sala de aula, deve perceber, é a quantidade de alunos em sala de aula. Um número reduzido de alunos em sala de aula propicia o estímulo à criatividade do professor. Até porque você conhece o perfil de todos os alunos, sabe como lidar, sabe controlar mais aquele ambiente para trazer novos desafios, testar novos métodos. E existem N outros que não poderíamos aqui enumerar, que só trouxe alguns pontos para nós refletirmos. Existem N outros projetos, né, métodos, né, e metodologias pedagógicas para inserir a criatividade no processo de ensino-aprendizagem. Mas tudo vem com relação ao nosso ambiente que vivemos hoje. Que o professor é um professor multitarefa. Nós temos que ter o letramento, chegou o letramento digital, saber lidar com esse ambiente. Muitos dos nossos alunos, se não todos, veio do mundo digital e muitos de nós nasceu na transição do analógico para o digital, então saber trabalhar nesse ambiente é um pouco mais complexo do que quem é nativo desse letramento digital. A necessidade sempre constante do aprofundamento do conhecimento, mais e mais conhecimento é exigido do professor e repassado para os alunos, mais e mais aí, mais conteúdo é dado em menos tempos, até mesmo por causa da tecnologia, da informação e os métodos de criação de conhecimento. Então, existem aí vários tarefas que nós temos que ministrar a aula, temos que fazer extensão, fazer a pesquisa, né? Temos que aprender novos métodos de trabalho, metodologias ativas e assim sucessivamente. Então, muita coisa vem surgindo em nossas atividades. Isso aí está deixando muitos professores com burnouts, que não está sabendo lidar com essa quantidade de tarefa e de informação. E o Design Thinking? Vocês conhecem essa ferramenta, esse modo de pensar? Ela é uma ferramenta criativa, né, de desenvolvimento e de inovação, que ela tenta solucionar problemas complexos. Na verdade, ela, no primeiro ponto, o primeiro passo dela não é nem solucionar o problema, é identificar o problema, que às vezes nós nem sabemos qual é o problema. E essa ferramenta, ela foi trabalhada para que nós consigamos aperfeiçoar até esse primeiro momento de identificar os problemas que, se foi percebido, né, por meio das pesquisas e da prática,
que muitas vezes o problema não é identificado de forma correta. Então, nós vamos, muitas vezes, tentar solucionar algo sem saber qual é aquele algo. Então, a técnica Design Thinking, o que é que ela faz? É tentar formular questionamentos para compreender de fato aquele fenômeno, o que está acontecendo naquela sala de aula, o que está acontecendo naquela escola. Para se formular perguntas adequadas para serem respondidas, para de fato entender aquele problema. Não sei se vocês conhecem a técnica dos 5 porquês. É uma técnica simples, que é só ficar perguntando por quê. Os alunos não estão aprendendo. Por quê? Porque eles não estão... ficam atentos em sala de aula. Por quê? Porque a aula expositiva não é mais interessante para eles. Mas por quê? Então, essa técnica ajuda a nós entendermos de fato qual é o problema a ser abordado. E aí, essa imersão, essa descoberta do problema, ela é feita em 2 etapas. Que é a primeira liminar, que é o objetivo reenquadramento, o entendimento inicial do problema de fato, para depois se aprofundar naquele problema, com a identificação das necessidades e oportunidades que irão nortear as soluções a serem geradas. Na próxima etapa, que é a etapa de ideação. E nessa etapa de ideação, é quando as ideias surgem e nós podemos utilizar algumas ferramentas de estímulo à criatividade, como é o brainstorming, que nós apresentamos para vocês, o método 635, né, o método Delphi e outras aí que nós temos um leque de ferramentas para estimular a ideação, Scrum e assim sucessivamente. Para depois que nós temos as possíveis soluções, elegemos uma solução para prototipar. Ou seja, criar um protótipo, criar um artefato que facilmente, em pouco tempo, com baixo recurso, e que possa ser validado para saber se aquela ideia vale a pena, validada, ou seja, experimentada para ver se aquela ideia vale a pena ser implementada. Então, visualmente falando, o que nós temos? Nós temos 5 etapas do brainstorming. A primeira é a empatia, que é entender as necessidades e motivações do outro. Depois a definição, que é como podemos delimitar a principal oportunidade, né, ou como muito está sendo dito hoje, a dor. Para depois sim irmos para a etapa, essa é a etapa de descoberta. Irmos então para a etapa de ideação, onde as ideias serão geridas, que podem servir como soluções, para depois escolher uma das soluções, né, para construir o protótipo tangível, que pode ser testado, para finalmente validar. E aí, depois da validação, podemos pivotar, ou seja, fazer alguns ajustes àquele protótipo, ou descartar totalmente, né, porque a ideia é que nós não se apeguemos ao protótipo. Por isso também a importância de que não seja exigido muito recurso, ou de recurso humano, ou financeiro, ou de infraestrutura, para que ele seja realizado. Ou então, validar, né, positivamente, 100%, e implementar esse protótipo em nossas escolas, em nosso ambiente educacional. Tá? E aí, o que acontece muito nesse momento é que na ideação existem
várias pessoas pensando, né, com diferentes percepções, culturas, vivências, backgrounds. E aí esse momento aí é um momento crítico, que por um lado ele é muito importante, né? Porque quanto mais diverso é o grupo, maior a chance de ideias diversas e diferentes aparecerem, para depois até serem prototipadas. Mas depois, nesse segundo momento, ou no quarto momento da escolha da ideia, cada grupo ou indivíduo vai querer que sua ideia prevaleça. E aí é necessário um moderador, um ambiente adequado para que nós chegamos a um consenso e esse consenso aí prevaleça e que depois de chegado ao consenso, que é como nós estamos falando, é difícil, todos trabalhem para o sucesso daquele protótipo e aquele protótipo sendo validado positivamente, sendo adequado, seja implementado com o esforço de todos, né? Que um grupo que acha que foi desvalorizado, porque a ideia dele não foi preterida, não tente boicotar aquela solução. E isso também, várias ferramentas assim, são utilizadas para que isso não aconteça. Tá? Bem, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês, esse resumo que eu queria dar para vocês. E eu queria encerrar a aula de hoje com essa frase que eu acho muito pertinente para a disciplina e para o mundo em que vivemos. Que é preciso ensinar no mundo e não mais sobre o mundo. É fundamental fazer parte do problema, em vez de simular o problema em ambientes controlados. É essencial entender que a escola não é um mundo à parte e que a sala de aula não é um lugar específico, mas um grupo de pessoas que os problemas do mundo moldam a sala de aula. Que pessoas, suas histórias e contextos são parte desse problema. E é nesse ambiente que nós temos que trabalhar e fazer nossas crianças, nossos jovens serem mais e mais criativos, para que no futuro eles consigam se adaptar. É que desde Darwin é sabido que não é o mais forte, apesar que há algumas interpretações nesse sentido, mas não é o mais forte que tem a maior chance de sobreviver, mas sim os mais adaptáveis. E os mais adaptáveis são os mais criativos. Tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado pela companhia. Espero ter contribuído de alguma forma, né, com essas informações. E fico aí agora com alguns minutos aí à disposição de vocês para dúvidas. Então, fiquem à vontade.